Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais uma Tríade ao vivo. Eu sou Paulo Severino e o meu papel aqui é te ajudar a se encontrar e alcançar realização pessoal. É uma alegria poder te receber e hoje eu quero compartilhar com você um pensamento super bacana sobre realização afetiva. Quero convidar aqui os meus amigos, faça a mesma coisa. Se você está aqui ao vivo, já convida alguém para participar. Se você está assistindo o que está gravado, manda isso para alguém, já convida alguém para assistir com você, ou quem sabe, espera, assista tudo, compartilha e curte aquilo que você realmente gosta. Tá legal? Um beijo. Deixa eu dar boas-vindas aqui pro pessoal. Oi, Bárbara, a prima chegou, tá com a gente, bem-vinda. Maravilha. A Ariane também veio aí, Ariane, bem-vinda. Legal você tá aqui. Maravilha. Oi, Liz. Meu, que honra te receber. Seja muito bem-vinda. A Edi também está com a gente. Vamos começar já o nosso papo. Olha só, hoje nós vamos falar sobre realização afetiva. Eu quero partilhar com você a forma que eu penso e vejo a questão das relações, dos afetos e como nós podemos alcançar realização nessa área. É sobre a gente se olhar e se conhecer. Por isso, eu quero que você fique atento, preste atenção, mande aqui suas perguntas, faça os comentários que quiser e a gente vai ter um momento bem bacana para pensar sobre essa questão das nossas relações. Tá legal? Muito bem, eu vou aproveitar aqui e vou convidar algumas pessoas. Quer fazer isso? Clica aqui nesse aviãozinho, tem um aviãozinho aqui embaixo. Clica aí, marca algumas pessoas que você quer convidar para o papo de hoje. Vai lá, eu vou fazer isso agora. Eu vou convidar uns amigos aqui, ó. Só meia dúzia, hein? Maravilha. Pronto, já convidei aqui. Essa daqui eu não posso esquecer. Ótimo. Muito bem. Gente, eu vou te contar que os meus olhos estão rejeitando trabalhar hoje. Muito bem. Vamos lá. Olha só. Eu estava agorinha conversando com a Edi e falando para ela sobre algumas ideias, alguns planos que a gente vai colocar em prática, né? E parte disso é que a gente coloque, que a gente compartilhe algumas coisas um pouco mais ágeis. Não para seguir a onda, sabe, do digital, que é aquela história de correr, aquela história de vida apressada e etc. Mas para dar a oportunidade das pessoas aproveitarem o tempo que tem, ou um pedaço do seu tempo, para poder adquirir ou experimentar, partilhar de pensamentos diferentes, de evolução e etc. Resumo da ópera, o que eu quero é entregar um conteúdo que faça bem num tempo menor. Assim, para viabilizar que as pessoas possam usar isso de uma maneira bem franca e sem se comprometer demais. Tá bom? Essa é a ideia. E por isso, a nossa live, nosso papo hoje vai ser um pouquinho mais rápido do que normalmente é. Você sabe que eu falo mais que o homem da cobra e aí a gente estende, né? Mas eu quero organizar isso e a gente vai manter as nossas lives num tempo um pouco mais curto, tá bom? Bom, sejam todos muito bem-vindos, é uma alegria poder partilhar isso com você. E hoje nós vamos falar sobre afetos. Sobre afetos. Como é que a gente alcança a realização afetiva? Primeira coisa que eu quero te falar é o que é que isso significa. Eu li um tempo atrás, há pelo menos uns 5 anos, um texto que me fez aprender a respeito dos afetos. Sempre que eu falava sobre afetos ou relações afetivas, eu pensava automaticamente nos relacionamentos amorosos entre pares, né, parceiros, casais, etc. E aí, vendo aquela aula,
o professor me falou o seguinte, não era um professor de um curso meu, eu peguei carona num curso, e ele falou o seguinte: afeto é tudo aquilo que nos afeta. Todos os nossos afetos são as coisas, questões, eventos, sentimentos que nos tocam. E eu comecei a perceber como os nossos afetos acontecem de maneira tão mais ampla do que nós pensamos. Porque eu sempre pensava que era a questão do relacionamento homem-mulher, casal, homem-homem, mulher-mulher, etc. Mas a verdade é que isso passa por todas as nossas relações. Tudo que acontece e nos afeta de alguma forma está associado aos nossos afetos. E assim, como nós recebemos estes eventos, é o que caracteriza este afeto. Por exemplo, uma pessoa que nunca te viu na vida, se te encontrar no meio da rua e falar alguma besteira a teu respeito, isso te afeta de uma forma. Ou seja, você vai perceber isso de uma forma. Se alguém que você conhece, convive, está sempre com você, te fala a mesma coisa, isso te afeta de outra forma. E por que afeta de maneira diferente? Porque a maneira que você lê, a forma que você recebe esta informação ou essa conexão, passa pelo filtro da tua história, de como você se relaciona com a fonte daquela informação. Tá bom? É disso que eu estou falando quando falo sobre afetos. E eu quero... Hoje nós vamos falar um pouco sobre os relacionamentos amorosos, de verdade. Mas eu quero que você entenda o que é afeto para você perceber como é que você pode se relacionar e obter uma evolução maior, um resultado melhor, sentimentos mais profundos, encarar melhor os pontos de frustração, de decepção, como é que você pode realmente avançar e alcançar realização afetiva. Tá legal? Oi, Mirella, vi que você chegou, seja bem-vinda. Camila também tá com a gente. Deixa eu ver quem chegou aqui que eu não falei oi. A Fernanda veio, oi, Fê. Bem-vinda. Legal. Maravilha. Micaela também veio. Olá, seja muito bem-vinda. Legal ter você aqui, viu? Maravilha. Tudo bem? Então nós alinhamos o que são afetos. E aí eu quero te dizer assim, para que a gente se realize afetivamente, para a gente se realizar no campo afetivo, e aqui eu estou falando de amores, né? Nós precisamos entender como é que nós somos afetados na relação. Então você tem lá o seu par, você começou uma relação, e a presença dessa pessoa, o jeito dela, a energia dela, as intenções dessa pessoa te afetam, elas te atingem. E a forma que você recebe esta afetação, a forma que você recebe este contato é o que caracteriza o teu afeto. Às vezes você está na expectativa de que alguém supra uma necessidade pessoal, emocional, e essa pessoa chega com outras demandas, com as questões dela própria. E aí você não percebe as tuas necessidades sendo supridas na relação. Ou seja, a forma como essa pessoa te afeta não é o suficiente para te conduzir nas tuas necessidades emocionais. E eu estou falando conduzir porque essa pessoa não é responsável pelas tuas emoções. Você precisa ser autorresponsável. Você precisa ter autorresponsabilidade emocional. Então, no relacionamento, essa pessoa traz a vida dela. E a forma como esta vida, esta pessoa te atinge, passa pela tua forma de ver, e isso é o que caracteriza os teus afetos. É por isso que você ama demais, ama de menos, odeia demais. É por isso que as tuas sensações são despertadas nos relacionamentos. Porque a presença de alguém com tudo que ela é, por dentro, por fora, no pensamento, nas atitudes, na energia, tudo que aquela pessoa é, te atinge, e isso determina como é que você vai lidar com essa presença. Tudo bem? Oi, Yara, bem-vinda. Me conta se você está entendendo essa abertura, essa introdução. Porque quando a gente fala dos afetos, a gente precisa falar além dos sentimentos.
Se nós queremos alcançar realização afetiva, nós precisamos ir além dos sentimentos. E eu vou te dizer por quê. Na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, as pessoas entendem a relação afetiva através do sentimento. Oi, Michele. Bem-vinda. Na grande maioria das vezes, as pessoas entendem as relações através dos sentimentos. Por exemplo, conheci o meu par, é uma pessoa maravilhosa. Eu passo a maior parte do tempo feliz, sorrindo, curtindo ao lado dessa pessoa. O que eu sinto me diz que é uma boa relação. Mas eu conheço uma outra pessoa, essa pessoa me demanda demais, ela não dá atenção para as minhas necessidades, ela exige aquilo que eu não posso dar, ela me perturba. E isso não é bacana para mim, o sentimento que eu tenho a esse respeito é ruim, então eu falo que a nossa relação não é uma relação boa. Geralmente nós falamos sobre as relações a partir dos nossos sentimentos, mas eu preciso te lembrar o que eu estou te ensinando aqui já há algum tempo. Os nossos sentimentos são resultado das nossas emoções. Ou seja, aquilo que nós sentimos relacionado à nossa conduta é disparado, é despertado pelas nossas emoções. Então, quando você tem algum tipo de medo na relação, o sentimento que você vai ter estará relacionado ao medo. Se você tem alegria gigante numa relação, os sentimentos que você vai ter serão derivados, nascerão desta alegria. Então, quando eu falo da minha relação, se eu penso só no sentimento, eu estou perdendo a informação do que é que constrói esta relação. Vou repetir. Quando eu foco apenas no sentimento, eu perco a informação preciosa do que é que constrói uma boa relação. E é importante que a gente saiba disso, porque algumas coisas nós não precisamos sentir, nós só precisamos praticar, edificar, construir. E isso vai fazer um bem danado para a tua relação. Tudo bem? Me conta se você está entendendo, se faz sentido o que eu estou te falando aqui. Me fala aí. Eu vou ficar pondo e tirando esse óculos porque eu não quero o reflexo da luz nele, tá bom? Legal, legal. Maravilha. Ó, tô vendo que o pessoal tá entendendo aqui, hein? Tudo bem? Podemos seguir então? Ah, deixa eu te falar uma coisa que eu acho muito bacana. Aqui embaixo, ó, tem um balãozinho com uma interrogação. Se você quiser me mandar uma pergunta, é esse balãozinho que você vai usar, tá bom? Toca nele, escreve tua pergunta, ela vai aparecer aqui para mim. Não preciso nem dizer quem foi que escreveu. Se você quiser, eu falo. Mas eu não preciso nem dizer quem foi que mandou. Tem uma pergunta? Toca aí nesse balãozinho, escreva a tua pergunta e a gente fala sobre isso aqui, tá bom? Vai lá, corre. Então vamos lá. Agora que a gente já está junto no conceito, né, igualamos esse pensamento sobre o que é afeto e como é que nós somos atingidos, afetados pelas relações, eu quero te falar sobre como é que a gente está lidando com as relações e como é que a gente pode melhorar. Primeira coisa, o problema. O problema nas relações afetivas, o que que é? A pessoa não se sente realizada, mas ela não sabe como é ser realizada. Porque cuida da relação baseada apenas no sentimento. Então está numa relação, não se sente feliz, não se sente realizada, não se sente bem, sente muito peso, muita dificuldade, tudo parece que é um custo, sente uma pressão muito grande, tem momentos de alegria, curte quando é bom, mas na maioria das vezes a coisa embola, acha que tem que ficar brigando para a coisa funcionar. Quer dizer, a sensação que ela tem é que ela não é realizada naquele relacionamento. Mas como ela cuida das coisas só pelo sentimento, ela não sabe, não consegue definir o que é uma relação realizada, como é ser realizada nos afetos.
E isso é um problema. Eu quero que você pense aí um pouquinho e me diga quais são duas das principais características que você acha que uma relação tem que ter para que você se sinta realizada nela. Nossa, essa pergunta ficou gigante, né? Eu vou refazer. Para você, o que é uma relação afetiva realizada? O que te faria sentir-se realizada numa relação afetiva? Escreve aí duas coisas, ou pensa duas coisas, se você não quiser escrever. Vai lá. Fala, Jeremias. Bem-vindo. Legal você estar aqui, viu? Me fala aí. Duas coisas que você acha que uma relação bem-sucedida tem. Que uma relação afetiva tem para ser chamada de uma relação realizada. Tá difícil essa pergunta, né? Vou melhorar, vai. Eu sei que você já entendeu, mas eu gosto de explicar. Eu sou muito explicadinho. Para você se sentir realizada nos seus afetos, quais são as duas principais coisas? É essa a pergunta. Pensa um pouquinho, escreve um pouquinho. Se você não quiser me mandar, escreve aí no papel. Escreve no teu WhatsApp, manda para você mesmo. Valeu, Edi. Olha só, parceria e respeito. Bacana. Que mais? Que mais? Vai escrever? Escreve aí, eu vou ler daqui a pouco, tá bom? Eu tô te perguntando isso para você perceber a importância de saber como é uma relação bem-sucedida. Qual é o caminho para ter uma relação afetiva que te faça realizada? Empatia, né? Companheirismo e confiança. Legal. Legal. Quando a gente pensa numa relação que funciona, a gente tem expectativas. Nem sempre a gente processa isso de maneira cognitiva, de maneira clara. Às vezes a gente espera um sentimento se manifestar. Por exemplo, eu sei que uma pessoa é super companheira quando ela tem atitudes de companheirismo, quando ela contribui, quando ela apoia, quando ela dá suporte, quando ela pensa junto, quando ela ajuda a crescer. Eu penso nisso, eu penso nessas coisas quando eu falo sobre companheirismo. Todas essas coisas são cognitivas, são coisas que nós percebemos com a razão. Não são coisas que nós percebemos no sentimento. Apesar disso tudo, produzir um sentimento bom. Percebe? Só que a falta desse companheirismo produz um sentimento ruim, que nem sempre a gente consegue discernir e dizer, o que eu estou sentindo é falta deste companheirismo, desta empatia e etc. Em outras palavras, o problema é que a gente não se sente realizado, mas não tem clareza sobre o que é uma relação realizada. Maravilha. Jeremias dizendo aqui, ó, lealdade e amor mútuo. Maravilha. Fala, Fábio, bem-vindo. A Odisseia também está com a gente, bem-vinda. Companheirismo e amor, a Mirella está contando aqui, legal. Tudo bem? Então, assim, para muita gente, o problema qual é? A pessoa não se sente bem na relação, mas ela não tem clareza do que pode fazê-la se sentir bem. E aí é assim, de uma maneira muito rasa, a pessoa fala assim, você não me ama. Você não tem sentimentos bons para comigo. Ela não sabe exatamente do que ela sente falta, mas ela coloca isso na conta do amor. O outro, a outra, que está fazendo o esforço para amar, pensa assim, você não me ama, porque você não reconhece a forma que eu estou te amando. Você não reconhece as coisas que eu faço. E essa falta de compreensão, a falta de empatia, de perceber com outros olhos, de tentar entender o outro, essa falta de conexão mais profunda, acaba roubando das pessoas a possibilidade de ter uma relação top. E aí ficam sempre presos num nível de sentimento, bom ou ruim. Um sentimento de alegria ou de frustração. Para que a gente alcance realização afetiva, a gente precisa perceber como somos afetados e principalmente entender que isso vai além dos sentimentos. Que os sentimentos podem nos direcionar, mas a compreensão sobre o que está acontecendo
pode ajustar a relação e produzir melhores sentimentos. Tá bom? Oi, Sueli, bem-vinda! Legal você estar aqui, viu? Que bom que você veio. Maravilha. Tudo bem? Eu não vi chegar nenhuma pergunta aqui, então tô achando que você não tem pergunta para fazer. Bom, eu te falei do problema, né? O que é este problema? Agora, quais as ações que nós tomamos? O que acontece na sequência disso? A pessoa que não se sente realizada num relacionamento ou não alcançou realização afetiva, ela tem esse limite, não é? Ela percebe o enfraquecimento da relação, ela tem um sentimento que parece ser ruim, ou um bom sentimento que diminuiu demais, mas ela não tem clareza do que quer alcançar, porque não tem consciência, não sabe como ser realizada numa relação afetiva. E aí o que essa pessoa faz? Ela se envolve facilmente com outras pessoas e fica torcendo para dar certo, torcendo para ter encontrado o par perfeito. E como não sabe por quê, ela vai sempre tentar. Ah, essa pessoa não é, essa aqui também não é, vamos começar com a outra. Então ela tem facilidade para se envolver, mas continua só torcendo para uma relação funcionar, porque ela não sabe como ela está sendo atingida, ela não sabe que os filtros dela, a forma dela enxergar, de se enxergar e enxergar o outro, está influenciando esta relação. E porque não tem consciência, ela fica esperando alguém que se encaixe. Sabe aquela história de tampa da panela? Que tem sempre um sapato velho para um pé cansado? Essas coisas de que vai ser fácil encontrar o teu par, né? A pessoa certa um dia vai chegar. Às vezes a pessoa certa chega e você não tem estrutura pessoal, consciência de si, para se relacionar. Eu já conheci algumas pessoas que começaram um relacionamento que não funcionou e depois de muitos anos, já amadurecidos, se reencontraram, entenderam algumas questões e começaram a se relacionar de novo e ficaram felizes demais. E por quê? O tempo era uma questão de tempo, era uma questão do momento, era só isso? Era só esperar mais? Na verdade, não. Essas pessoas amadureceram e agora lidavam com aquela relação de uma maneira diferente. E é isso que eu quero que você perceba. Como você lida com as relações passa pela tua percepção de como você está sendo atingido, como você está sendo afetado. Se você não tem consciência disso, é muito fácil você se envolver e continuar frustrado, e aí termina aquela relação. Outra coisa, tenta se encaixar no modelo do outro. Ah, eu acho que o problema sou eu. Já ouviu isso? Ah, eu acho que o problema sou eu. Nunca dá certo. Todas as pessoas que eu me envolvo me traem, ou então todas as pessoas que eu me envolvo me deixam. Eu que estou quebrada, eu que estou estragado, eu que não sirvo. Né? E aí o que essa pessoa faz? Ela tenta se encaixar no modelo do outro, porque quanto mais ela atende o outro, ela acredita será aceita. Quanto mais ela atende o modelo do outro, mais ela será aceita. É o que ela acredita. Só que isso a descaracteriza, né? Porque ela deixa de ser quem é. E se ela não é quem ela é de verdade, se ela está sendo uma criação para aquela relação, ela não vai poder ser feliz plenamente. Porque de verdade não está naquela relação. Então essas são atitudes que são comuns para quem não conseguiram resolver aquele problema, de lidar com a relação só no nível do sentimento. Então ela termina essas relações e o ciclo se repete, encontra outra pessoa, se frustra novamente, tenta se encaixar e não consegue, sai dessa pessoa, encontra outra e volta o ciclo. Agora como é que a gente resolve isso? É isso que eu quero compartilhar com você. Isso. Exatamente, Liz. Autoconhecimento. A pessoa precisa se conhecer, conhecer ao outro. Aliás, essa é uma das coisas que eu falo sempre aqui. Quanto mais você se conhece, mais espaço, melhor condição você tem de conhecer ao outro também. Então a disposição de olhar para dentro de si te ajuda a perceber o outro como o outro é de verdade, porque você aprendeu um caminho de ler a si mesma, de ler a si mesmo. E isso é uma coisa incrível, porque traz um nível de possibilidades que normalmente as pessoas não têm, porque tem medo de se olhar. Então esse lance da conexão é assim, de quantas formas eu posso me conectar com alguém?
de quantas formas eu posso me relacionar com a pessoa com quem eu vivo. E isso acontece quanto mais eu me conheço e quanto melhor conheço o outro. Então nós temos várias conexões. Edi e eu temos assim muitas formas de nos falarmos, né? Tem muita coisa que a gente quer junto. Tem um campo em que a gente navega tranquilamente. Tem outro que a gente sabe que são os nossos desafios de aprendizagem, de crescimento, de evolução. E apesar de todo o tempo que a gente tem junto, a gente continua crescendo. Isso é maravilhoso. Então nós precisamos nos conhecer para entender como é que a gente pode se conectar ao outro. Tudo bem? Perfeito, Liz. Obrigado pelo toque. Aliás, quero falar para você que está aqui na live com a gente. A Liz, uma pessoa incrível, leve, um pensamento maravilhoso. Quilombos e Flores é o perfil dela, tá aqui. Se você quiser, puder, tiver a fim, dá uma visitada lá. Aproveita desse conteúdo livre que ela está compartilhando, uma coisa muito doce. E já vai seguindo ela também, vai ser demais, tá bom? Muito bem, a gente falou aqui sobre problema e as ações. A outra coisa que eu quero te falar são as soluções. Qual que é a solução para isso, então? Como é que a gente tem que lidar com as coisas, ou como é que a gente pode lidar com as coisas, com as questões, para alcançar realização afetiva? Eu quero te falar algumas coisas. A primeira delas é: avalie e identifique os seus sentimentos. Já que a grande maioria das pessoas lida com as relações apenas pelos sentimentos, você precisa entender quais são as funções desse sentimento. Então, identifique, avalie o que você está sentindo. Identifica que sentimento é esse. Porque aquilo que você está sentindo é uma forma de afetação. Aquilo que você está sentindo é um afeto. É como alguém está te atingindo. Atingindo você na tua forma de ser, nas tuas emoções, e isso se traduz em sentimentos. Então, avalie e examine nos sentimentos. Tudo bem? A segunda coisa que eu quero te falar é: desenhe uma relação que te afete positivamente. O que isso significa? Você precisa ser intencional. Intencional. Para ser muito grosseiro, as pessoas falam assim: eu quero alguém que me ame de verdade. Você nunca vai saber o que está acontecendo de verdade dentro do outro. Isso é o campo do outro. Você só pode saber aquilo que ele deixa vazar. Não é? Eu já falei sobre comportamento e atitude, não é? As atitudes são as coisas que nós fazemos. O comportamento é aquilo que nós comportamos, aquilo que nós não fazemos. Aquilo que estabelece nossas atitudes. Então nós muito dificilmente saberemos o que a pessoa tem por dentro, a não ser que ela realmente exponha de maneira descarada. Sem vergonha, sem resistências, sem restrições. E aí você vai ter que acreditar que aquilo é verdade. O que eu estou querendo dizer é que quando você está numa relação esperando que aconteça por acontecer, você está sujeito a qualquer coisa acontecer. Então desenhe, seja intencional, escolha as coisas. Alguém que te ame de verdade não está na tua alçada. Como é que é esse amor que você espera? Você espera alguém que compartilhe com você os desafios da sobrevivência? Não, preciso de alguém que trabalhe, pague conta junto comigo, que queira crescer e adquirir as coisas que fazem nosso bem, as coisas que nos deixam estáveis. Você quer alguém que reconheça a tua inteligência? Não, eu preciso de alguém, eu quero alguém que olhe para mim, para a minha cognição, para a forma que eu aprendo as coisas, que reconheça as minhas inteligências, porque são múltiplas, que reconheça as minhas intenções, que dê valor para as coisas que eu falo, para as coisas que eu faço, para as coisas que eu almejo. Você precisa desenhar uma relação que te afete positivamente. Porque quando você deixa isso de lado, você recebe um pouquinho do que quer e um montão do que não te faz bem. E aí vive frustrada. Mas será que se eu desenhar isso vai acontecer? Não é só que isso vai acontecer. Isso estabelece o tipo de relação que você quer ter.
E se alguém está disposto a se relacionar assim, essa pessoa vai produzir isso também, porque vai ver que é bom para você e para ela. Veja, quando eu falo sobre se adequar na relação, nunca é sobre se anular. É sempre sobre se ampliar. Entendeu? Eu lembro quando eu comecei a namorar a Edi, ela falava assim, eu espero que a gente nunca mude. Porque a maioria das pessoas que eu conheço falam isso. E depois de um tempo a pessoa muda, a relação muda e tudo muda. E ela não queria mudar. Né? E eu aprendi uma coisa, tudo muda, o tempo todo, como diz, né, o nosso amigo querido Lulu Santos, tudo muda o tempo todo no mundo. Só que não precisa mudar para uma coisa ruim. Nós mudamos à medida que amadurecemos. E quando amadurecemos, nós nos tornamos cada vez mais nós mesmos. Isso pode ser uma coisa boa ou ruim para a tua relação. Mas em todos os aspectos, à medida que nós amadurecemos, nós nos tornamos mais de nós mesmos. Então, quando eu me adequo a uma relação, eu não faço isso para me diminuir, para me anular ou para tirar partes de mim. A não ser para me reavaliar, para desenvolver e amadurecer e me tornar cada vez mais eu mesmo. Então é importante que a gente perceba como as relações funcionam. É importante que você desenhe uma relação que seja boa para você, que te faça melhor, que traga o melhor de você à tona. Você precisa pensar uma relação assim. E a pessoa com quem você se relaciona precisa saber para onde você está indo, o que você quer alcançar, que verdade você quer trazer à tona, que verdade você quer descobrir sobre você, que ainda não sabe. Por isso é importante que você desenhe uma relação que te afete positivamente. A terceira coisa que eu quero te falar é: estabeleça critérios, inclusive emocionais, para se relacionar. Eu costumo chamar de fronteiras. Oi, Lala. Bem-vinda. Larissa está com a gente. Seja bem-vinda, Lala. Eu costumo chamar de fronteiras. Não gosto da palavra limites. Você precisa estabelecer limites. Limite serve para ambos os lados. Não que seja uma coisa ruim. Só não é uma palavra que eu gosto de usar, tá bom? Quando eu falo sobre limite, eu falo sobre a impossibilidade de seguir. Quando eu falo de fronteiras, eu falo de perceber as áreas em que podem acontecer algumas negociações. Porque assim, não é? A fronteira entre dois países estabelece que, ao passar daquele ponto, você vai precisar se adequar de alguma forma. Você vai entrar num campo que você não domina absolutamente. Assim como define o lugar em que as pessoas poderão ter acesso a você, a coisas que são mais internas. Então eu não gosto de usar a palavra limite, eu gosto de usar fronteiras. E essa terceira coisa é isso: estabeleça fronteiras. Estabeleça critérios, inclusive emocionais, para se relacionar. Você precisa ter claro para você como é que uma pessoa está autorizada a te alcançar. E veja, não é uma coisa que você vai ter absoluto controle, tá bom? Já vou te avisar agora. Tem coisa que é incontrolável. E eu digo isso sempre aqui também. Sentimentos são inevitáveis, mas não precisam ser eternos. O que eu estou dizendo é que você tenha percepção. Se alguém, por exemplo, provoca em você um sentimento de inferioridade, essa pessoa provavelmente está numa atitude de dominação, de imposição e de abuso. De tal forma que, para que ela se sinta segura, você precisa se sentir menor. Você precisa ter clareza disso. E precisa saber até onde isso é permitido. Estabeleça fronteiras, inclusive emocionais, para se relacionar. Tá bom? Quarta coisa para a gente terminar, eu acabei colocando essa no final. Desenvolva comunicação efetiva. É muito importante que você entenda e aprenda a se comunicar. E olha, comunicar é tornar comum. É pegar um pensamento que na sua cabeça faz total sentido e levar isso para outra pessoa, de forma que ela também tenha. Sabe quando você pega o pão, pega um copo d'água e você partilha
Isso é comunicar. Você tem água, o outro tem água também. Você partilhou. E agora a água é comum entre vocês. Você comunicou a água. Comunicar não é só falar. É tornar comum. Então você pega um pensamento, uma ideia, uma intenção, organiza isso em palavras, em desenho, em atitudes, em serviço, em presente, em toque físico. E entrega ao outro, para que isso seja comum. Então é preciso desenvolver comunicação efetiva, para que ambos saibam a direção em que estão caminhando, de que forma e em que tempo estão evoluindo como pessoas, e aí possam realmente praticar empatia, que é um dos critérios importantíssimos para uma relação bacana. Tá bom? Olha, para concluir, deixa eu ver se eu consegui minha meta. Minha meta é tempo, tá bom? Ó, deixa eu ver quanto tempo eu tô aqui. Não faço ideia. Não consigo nem apertar o botão certo para começo de conversa. Deixa eu ver aqui o que vocês estão me dizendo antes de eu concluir. Que depois isso aqui não fica gravado. Oi, Andréia, bem-vinda! Legal que você está aqui, viu? Deixa eu ver quem mais chegou e eu não falei oi. Andréia chegou agora há pouco. Maravilha, falei oi para Lala. Sem medo de vulnerabilidade, isso mesmo, Liz. Ana Paula tá com a gente, fala Paulinha, bem-vinda. Nem te conto que ficaram com ciúme. Vou contar, vai. Tava falando com uma amiga sua, ela falou assim, você não me chama de apelido, só a Paulinha que você chama. E eu nem te chamo de Paulinha, né? Muito bem. Muito bem. Gente, vamos concluir. Eu quero encerrar esse papo falando para você o seguinte. Sobre realização afetiva. Meu, uma das coisas mais bacanas que podem acontecer é você encontrar alguém com quem você possa partilhar não só as tuas conquistas e nem só a tua superfície, mas a tua profundidade. Alguém que te encontre no momento da tua dificuldade, no momento dos teus maiores desafios. Mas alguém também a quem você procure nos teus momentos de desafios. Para mim, realização afetiva é ter clareza de que as relações podem produzir muito bem. E não é produzir bem, é produzir muita coisa boa. As relações podem afetar o outro de maneira muito boa, muito construtiva, muito rica. E quando nós temos essa consciência, nós podemos transformar não só a nossa própria vida, e nem só daqueles que estão diretamente ligados a nós, mas as pessoas ao redor. Porque eu alcanço realização afetiva, eu sei que posso ter outras relações e afetar de maneira benéfica, frutífera, abundante a outras pessoas também. Esta consciência nos enriquece. E como a gente faz isso? A gente precisa se olhar, precisa se conhecer, precisa se aprofundar em si. Sabe? Precisa olhar para dentro. Eu escrevi outro dia e é isso mesmo. A saída é para dentro. É preciso se lembrar que várias respostas estão dentro de você. E que às vezes você não encontra porque elas estão muito perto de dores com as quais você não quer lidar. Presta atenção nisso aqui. Existem respostas incríveis dentro de você, mas elas estão na gaveta próxima daquela gaveta que você não quer mexer nem a pau. E por causa dessas proximidades, por medo de se olhar e encontrar dores, e encontrar traumas, e encontrar histórias que foram ruins, você acaba não olhando para as soluções que estão dentro de você. Olha,
Quando você começa um passeio interno, pode parecer assustador essa viagem. Mas quando você começa a caminhar pelos teus quartos internos, você percebe muito mais coisa boa do que coisa ruim. E mesmo aquilo que foi um peso terrível pode ser curado por aquilo de bom que você carrega dentro de si. Então, tem muita coisa boa, muita resposta dentro de você. E é preciso se encontrar. Você precisa se encontrar para alcançar realização afetiva. Você precisa se encontrar para afetar de uma maneira poderosa as pessoas com as quais você se relaciona. Tá bom? Este era o papo de hoje. Muito feliz que você tenha vindo. E olha, eu quero te lembrar, Tríade Evolution está aí para isso. Em breve, deixa eu aproveitar que a gente está no final e te falar isso. No mês de março, eu vou abrir uma turma nova para a Tríade Evolution. Já fica atento, isso eu vou passar aqui algumas vezes para você, tá bom? Mas eu estou te falando isso agora para você entender a possibilidade de se conhecer, de estar em contato consigo e de ocupar o seu lugar na sua própria vida. E como é rico que isso aconteça, como é poderoso que isso aconteça. Que você ocupe o seu lugar e possa realmente afetar as pessoas do jeito que elas realmente podem ser tocadas por você. E acima de tudo, de um jeito que é autêntico, verdadeiro, íntegro e pleno, porque é de verdade do seu interior. Tá bom? Olha, quero te pedir uma coisa. Me ajude a mandar isso para mais pessoas, tá bom? A gente chegou aqui no final. Quando a gente terminar, eu vou deixar essa live gravada. Faça o seguinte, vai lá, manda para alguém. Curtiu o conteúdo? Manda para alguém. Marca uma pessoa que você sabe ou imagina que está buscando se realizar afetivamente, para que ela possa se entender um pouquinho e mergulhar um pouco em si. Tá legal? Lembro que nosso canal no YouTube está avançando, vai ser legal, vai explodir. Eu ainda estou organizando todas as ações lá. Se você ainda não se inscreveu lá no canal, youtube.com/Paulo Severino, você me acha lá. Tá bom? Gente linda, muito obrigado por ter vindo. Fico muito feliz todas as vezes de compartilhar isso com você. Liz, querida, muito obrigado por ter vindo, viu? Estou muito honrado com a tua presença. Seja muito bem-vinda sempre. Valeu. Um beijo. A Ariane também veio, estava com a gente. Nossa, demais. Fiquei super feliz com a presença de vocês, viu? Um beijo para todos, uma noite incrível. Até mais. Tchau. Tchau.